todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Esquenta Detona OAB. Eu sou a professora Carol Macalbal e vou trabalhar com vocês aqui sobre Estatuto da Criança e Adolescente, mais a nossa parte cível. Nós vamos aqui sabermos sobre temáticas que podem super aparecer ali na sua prova. E a primeira temática que eu quero trabalhar com vocês é sobre prevenção especial. O que nós precisamos ter de atenção quando nós falamos em prevenção especial? A primeira situação que eu quero que vocês tenham em mente é sobre a questão de viagens de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele nos traz aqui uma regra em que, olha, criança e adolescentes menores de 16 anos. Então, veja, a restrição é para crianças e adolescentes menores de 16 anos. E qual é essa restrição? A regra é que crianças e adolescentes menores de 16 anos façam viagens acompanhados dos seus pais. Agora, olha, se não estiver acompanhado dos seus pais, então precisa ter uma autorização judicial. Mas o que cai na sua prova são as situações em que a criança e o adolescente menor de 16 anos não estará acompanhado dos pais e a autorização judicial ela não será exigida. Então, quais são as três situações que nós temos no ECA para viagem em território nacional em que crianças ou adolescentes menores de 16 anos podem realizar viagens desacompanhados dos pais e sem autorização judicial? As três situações em que não será exigida a autorização judicial são as seguintes: quando estas viagens tratar-se de comarcas contíguas. A primeira hipótese. Carol, o que é uma comarca contígua? Veja bem, pessoal, imagine só, nós temos uma criança ou nós temos um adolescente menor de 16 anos que eles residem, por exemplo, em São Bernardo do Campo. Em São Paulo, São Bernardo do Campo e São Paulo cidade, o que divide uma ou outra é uma avenida. Então, se tratam de comarcas contíguas. O que são comarcas contíguas? São comarcas, são cidades da mesma região metropolitana. Então, quando se tratar de uma viagem de comarcas contíguas, de cidades da mesma região metropolitana, a criança e o adolescente menor de 16 anos podem viajar desacompanhados dos pais e sem autorização judicial. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese em que não será exigida a autorização judicial é se essa criança ou este adolescente menor de 16 anos realizar ali a viagem com ascendentes, avós, ou com parente colateral, tá? Colateral, até o terceiro grau, e aí que consiga comprovar a existência de parentesco por documento. Então também tenha atenção aí que não haverá necessidade de autorização judicial se essa viagem em território nacional for acompanhada dos ascendentes, avós, ou colateral aí maior até o terceiro grau. E a última situação em que a criança ou adolescente menor de 16 anos poderá realizar a viagem sem os pais e sem autorização judiciária é quando eles estiverem acompanhados de uma pessoa maior, mas os pais ou responsável autorizaram expressamente que esta criança ou este adolescente menor de 16 anos pudesse viajar com esta pessoa maior. Esta autorização ela não precisa ser com firma reconhecida, tá bom? Uma atenção aí que basta uma autorização expressa quando a viagem for em território nacional. Continuando ainda com o nosso tema prevenção especial, eu quero ainda falar com vocês sobre a questão hospedagem e também aí sobre proibição de comercialização de certos produtos e serviços. Para nós começarmos, quando nós falamos em hospedagem, o ECA ele é expresso no sentido de que é proibida
a hospedagem de crianças ou adolescentes e sem restrição de idade, tá? Então, o adolescente está com 17 anos, Carol, proibida a hospedagem dele. Então, nós temos como regra a proibição de hospedagem de crianças e adolescentes, independentemente da idade deste adolescente, se eles estiverem desacompanhados dos seus pais ou sem autorização, tá? Então, para que se tenha hospedagem de criança ou adolescente, precisa estar acompanhado dos pais. Se não estiver acompanhado dos pais, os pais têm que autorizar. Tudo bem? O ECA deixa muito claro que ali nós temos uma proibição de hospedagem de crianças e adolescentes em hotel, motel, apart-hotéis, enfim, outros estabelecimentos congêneres, salvo se acompanhado dos pais ou com autorização. Tudo bem? E, além disso, o ECA preocupado nessa prevenção especial, já que o ECA trata-se ali de uma legislação extremamente protetiva que vai proteger criança e adolescente, ele nos traz aqui também sobre a proibição de comercialização de certos produtos ou serviços. Então, o ECA nos traz de forma expressa a proibição aqui, pessoal, de venda de armas, de munições, proibição também, inclusive aqui, de fogos de artifício, exceto aqueles de menor potencial ofensivo. A gente no dia a dia ali nas festas juninas, né, é aquela que o pessoal aqui em São Paulo chama de birabira, joga assim e faz aqueles barulhinho, aquele lá pode ser vendido. Agora, por exemplo, aqueles fogos, né, ali tipo que a gente chama de rojão, aí já não pode, tá? Então veja, nós temos proibição aqui de venda de armas, munições e fogos de artifício, exceto os fogos de menor potencial ofensivo. Temos proibição expressa de venda de bebidas alcoólicas. Nós temos também aqui proibição expressa da venda, da comercialização de qualquer outro produto que possa causar dependência. Por exemplo, cigarros. Não pode ser vendido para crianças ou adolescentes. E nós também temos aqui uma expressa vedação de que não pode ser vendido para crianças ou adolescentes revistas, publicações com conteúdos inadequados, tá? E aí, lembrando que nas bancas, as revistas que têm ali conteúdos pornográficos, elas devem estar lacradas, né? E com um lacre ali que seja opaco, que de fato não dê para criança ou adolescente ter acesso ali às imagens. E também está vedada a comercialização de bilhetes lotéricos para crianças e adolescentes. Então a gente também aqui, em razão dessa prevenção especial, dessa proteção integral para crianças e adolescentes, né? Nós temos aí proibição de comercialização de certos produtos e serviços. Agora, um outro tema que eu quero falar com vocês sobre adoção. A adoção, senhores, trata-se de uma forma de colocação em família substituta. E quando nós falamos em adoção, eu chamo a atenção de vocês sobre duas modalidades de adoção. Quais são essas duas modalidades, Carol? A adoção pós-mortem. O que é essa adoção pós-mortem? Veja bem, se eu tenho um processo de adoção e se por um acaso, né, o adotante, aquela pessoa que quer adotar, falecer antes da sentença, mesmo assim será concedida a adoção. E essa adoção, a data da adoção vai retroagir à data do óbito. Mas, Carol, a pessoa morreu. Sim, mas mesmo assim vai ser concedida a adoção, porque a adoção ela vai ter efeitos patrimoniais, efeitos previdenciários, efeitos sucessórios. Então, no nosso sistema, admite a adoção pós-mortem, quando o adotante falece antes mesmo da sentença. E o último ponto aqui sobre a adoção em conjunto. Tenham atenção, pessoal, a adoção em conjunto ela ocorrerá quando nós estivermos diante de uma situação que duas pessoas, tá, querem adotar conjuntamente. Quer adotar a mesma criança ou o mesmo adolescente. E para essa adoção em conjunto,
faz-se necessária a existência de casamento ou união estável, tá? Só que, assim como as pessoas podem falecer num curso de processo de adoção, as pessoas podem se divorciar. E a pergunta é, ocorrendo o divórcio no curso do processo de adoção, os adotantes poderão adotar conjuntamente? A resposta é sim, mas desde que esse divórcio tenha ocorrido após o estágio de convivência e que exista um acordo entre esses divorciados, estes adotantes, com relação à guarda da criança ou do adolescente, que será preferencialmente compartilhada, e bem como aí um acordo com relação ao regime de visitas. Tá certo, pessoal? Estes eram os pontos aqui que Carol Macalval selecionou para falar com vocês nesse nosso Esquenta Detona OAB de Estatuto da Criança e Adolescente da parte civil. Mas agora a gente continua, porque vem a parte penal. E para a parte penal eu convido aí a minha super amiga, a professora Priscila Souto. Bora, Priscila!